Primeiramente, bom dia. O tema escolhido pelo grupo foi Algoritmos de Busca de Palavras e o grupo é feito pelo Pedro Henrique, Rita Zen e o Lee Victor. Aqui são os principais tópicos que vão ser abordados nessa apresentação, que é a introdução, história, aplicações, algoritmos, complexidade computacional do problema, conclusão e a bibliografia usada no trabalho. Aqui eu vou dar uma breve introdução do que seria esse problema de busca de palavras. O problema de busca de palavras é um dos principais e mais importantes do tipo de busca, já que ele é um problema presente em diversas áreas de conhecimento. O problema da busca ele também é conhecido como string match, e o que ele consiste no quê? Consiste em ter como entrada um padrão P, ou uma string, uma palavra P, e um texto T. E qual é o objetivo? O objetivo é encontrar as ocorrências de P nesse texto T. Ou seja, tentar verificar se todos os caracteres de P aparecem sequencialmente em alguma parte de T. A gente pode especificar ainda um pouco, falando que se nós temos um padrão P e um texto T, nós podemos usar um algoritmo de busca de palavras para verificar se a palavra P está contida em T, e se estiver contida, o algoritmo vai retornar os índices das posições da string T, onde a ocorrência foi localizada. Aqui nós temos um exemplo de um padrão P, ou uma palavra P, e um texto T, onde foi aplicado o algoritmo de busca de palavras e retornou o índice 3, que é onde ocorreu a palavra que está contida em T e foi achada. Nós temos vários algoritmos que solucionam esse problema de busca de palavras. Nós temos o força bruta, o algoritmo de Rabin-Karp e o algoritmo de Knut-Malsprecht, e o algoritmo de busca de palavras utilizando o autômato finito. Esse problema de busca de palavras é comum em bastante áreas por aí. Diversas áreas usam o problema de busca de palavras para auxiliar na eficiência, no desempenho da sua aplicação. E esses algoritmos de busca de palavras são diversamente usados para diversos problemas, já que eles são bem abrangentes. Agora mostraremos um pouco da história sobre os algoritmos de busca de palavras. Os algoritmos de busca de palavras começaram a surgir a partir do ano de 1950. O primeiro algoritmo desenvolvido para resolver esse problema foi o algoritmo de força bruta, também conhecido como algoritmo Neve. No ano de 1956, Stephen Klein provou a equivalência entre um autômato finito e expressões regulares. Dessa forma, o problema da busca de palavras poderia ser resolvido por meio de um autômato finito determinístico. A partir de 1970, desenvolvedores de algoritmos passaram a focar na otimização de algoritmos de busca de palavras para tentar obter uma complexidade de tempo linear. Nesse mesmo ano, o algoritmo de Malsprecht, também conhecido como MP, foi desenvolvido por James Morris e Vaughan Prax. Alguns anos depois, no ano de 1977, o algoritmo de Knuth-Malsprecht, também conhecido como KMP, foi desenvolvido pelos mesmos autores juntamente a Donald Knuth. O algoritmo KMP é semelhante ao algoritmo MP, mas com melhorias. Ambos os algoritmos possuem a mesma complexidade de tempo, que é linear, mas a performance de busca do KMP se mostrou melhor que a de MP. Logo, um dos mais importantes e mais utilizados algoritmos de busca de palavras é o do KMP. No mesmo ano de 1977, Robert Boyer e Struther Moore desenvolveram o algoritmo de Boyer-Moore, que compara os caracteres da direita para a esquerda. Esse algoritmo também é muito utilizado devido à sua boa performance na busca. Em 1987, o algoritmo de Rabin-Karp foi desenvolvido por Michael Rabin e Richard Karp. Esse algoritmo apresenta melhorias na etapa de comparação. Ele compara o padrão com o texto indiretamente, procura um segmento do texto que tem o mesmo valor hash que a palavra P, e caso esses valores sejam iguais, os caracteres das strings são comparados entre si. A imagem que vocês estão vendo representa uma linha do tempo mais detalhada sobre a história dos algoritmos de busca de palavras
existentes entre os anos de 1950 a 2014. Observe que nessa imagem a linha do tempo divide os algoritmos em duas categorias de acordo com o padrão P dado na entrada. Na esquerda, há algoritmos que apenas buscam um padrão dentro do texto T, e do lado direito, algoritmos que buscam mais de um padrão no texto T. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as aplicações dos algoritmos da busca de palavras, tá? Uma primeira aplicação é no tratamento computacional de dicionários, tá? Por exemplo, um usuário quer solicitar o significado de uma palavra algoritmo. Aí ele coloca aqui no campo de busca, né, a palavra algoritmo, e essa palavra serve como entrada para o algoritmo de string matching. E o algoritmo vai retornar o significado, né, da palavra se ele encontrar essa palavra no dicionário, ok? Também temos como outra aplicação o corretor ortográfico e a suposição de palavras. As palavras podem ser erroneamente digitadas, né, por um usuário, por exemplo, aqui em algoritmo, né, e essa palavra pode servir como entrada para algoritmo de string matching também. E aí o algoritmo vai analisar essa palavra e verificar se tem subpalavras que tenham em comum com outras palavras, né, para depois retornar para o usuário qual seria a palavra escrita corretamente, tá? Para o caso da suposição de palavras, um usuário escreve uma parte da palavra e espera que o programa retorne para ele palavras que tenham prefixos iguais ao que ele escreveu. Então, essa entrada, né, do algoritmo de string matching, e o programa vai retornar para ele quais são as possíveis palavras que tenham esse prefixo. Tudo bem? Também temos como aplicação a ferramenta de busca, né? Por exemplo, o Google, tá? Porque a gente coloca uma entrada aqui, né, no campo de busca do que a gente quer procurar para ter informações e páginas relevantes sobre isso. E na ferramenta de busca funciona do mesmo jeito. Essa string que o usuário colocou no campo de busca é a entrada do algoritmo de busca de palavras, e a ferramenta de busca vai retornar todas as informações e links possíveis relacionadas ao que o usuário pesquisou, tá? E é claro que ele vai trabalhar junto com um banco de dados enorme de informações e páginas, ok? Também temos a aplicação na detecção de plágio, né? E para detecção de plágio, podemos utilizar algum algoritmo de busca de palavras também, para comparar esses textos e detectar similaridades entre eles, tá? Nesse processo, dois textos, né, que você quer comparar se houve plágio ou não, são dados como entrada, né? E esses dois textos são decompostos em string tokens, para ver se há ou não uma similaridade e, consequentemente, se houve plágio ou não, tá? Como aplicação, também temos a checagem de sequências de DNA, tá? Como as sequências de DNA podem ser representadas como strings, né? A, C, T, G. Então, elas podem servir como entrada para os algoritmos de string matching para verificar a predisposição de doenças da seguinte forma. A entrada do algoritmo de string matching seria o DNA da pessoa, né? E também uma sequência de DNA, né? Uma sequência genética de uma determinada doença, tá? Uma sequência de aminoácidos. E se for encontrada essa sequência de aminoácidos no DNA da pessoa, então quer dizer que essa pessoa tem uma predisposição para ter essa doença genética, tá? E o mesmo raciocínio pode ser aplicado para conhecer um pouco mais as origens da pessoa. E por fim, a última aplicação que vamos apresentar é na filtragem de spam. Para classificar se o e-mail e o conteúdo do e-mail podem ser spam ou não, podemos utilizar um módulo que utiliza um algoritmo de string matching juntamente com o módulo de decisão se o e-mail pode ser classificado ou não como spam. Bom, agora nós vamos ver a parte de algoritmos de busca de palavras. Existem vários algoritmos na busca de palavras que solucionam esse problema da busca de palavras. Nessa apresentação serão abordados os algoritmos de força bruta, o de Rabin-Karp e o de Knut-Malspread. Além da descrição desses algoritmos, também vai ser apresentado a complexidade de tempo deles e a complexidade de espaço. Vamos falar um pouco mais agora sobre o algoritmo de força bruta. Ele é o algoritmo mais simples de string matching, por ser força bruta. A ordem de comparação dos strings não importa. Ele é eficiente para comparações de strings pequenas, por não possuir uma etapa de pré-processamento da string P. Por quê? Porque ele faz comparações dos caracteres de P com todos os caracteres de T.
E se os caracteres comparados forem iguais, então os iteradores de T e de P são deslocados em uma posição para a direita, mas apenas o iterador de P é incrementado. Isso é importante. Por quê? Quando fizermos uma comparação do caractere de T e P, nós vamos verificar se eles são iguais. Se eles são iguais, eles serão deslocados uma posição para a frente. Mas nós não podemos perder o início da comparação da string de T. Mas o iterador de P, nós podemos incrementar ele, porque quando fizermos a comparação não for igual, nós podemos retornar ele para o início, o que não pode ocorrer com o iterador de T. Se os caracteres forem diferentes, então o iterador de P retorna para o início, que seria o 0, que é a posição 0, e executamos a próxima iteração de T, selecionando o próximo caractere de T para ser cobrado. Então, se a comparação não for igual, aí sim nós incrementamos o iterador de T, para assim fazermos a comparação dos strings. Essa comparação são feitas até o iterador de texto T chegar na posição n-n da string T, sendo m, n, o tamanho de T e o m o tamanho de P. Por que isso? Vai chegar numa parte do algoritmo onde a subcadeia de T, que vai ser comparada, é menor que a cadeia de P. E, por consequência, é impossível ter uma ocorrência de P nessa subcadeia de T. E, se uma ocorrência for encontrada, ou seja, quando o iterador de P for igual a M, então P é subcadeia de T. Caso contrário, P não é subcadeia de T. Aqui nós temos o algoritmo em C do força bruta. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as complexidades. Um pouquinho sobre a complexidade de tempo do força bruta, nós temos que verificar duas situações. Quais seriam as duas situações, que são os piores cenários? Quando todos os caracteres da palavra P e do texto T são iguais, e a outra seria que quando todos os caracteres da palavra P, exceto o último, coincidem com os caracteres do texto T. Com essa comparação, o número de subcadeias que vão ser analisadas de T serão n menos n mais uma. E o número de vezes que serão realizadas as comparações são m. Ou seja, o algoritmo vai dar o total de m vezes n menos m mais 1 passos. Ou seja, a complexidade de tempo do algoritmo no pior caso seria de O de m vezes n menos n mais 1, que seria O de m vezes n, simplificando. E a complexidade de espaço, nós teríamos que verificar o tamanho das duas strings de entrada, ou seja, de m mais n, que seria o tamanho de T e o tamanho de P. Porque somente elas influenciam na complexidade de espaço do algoritmo. Ou seja, a complexidade de espaço do algoritmo seria de O de m mais n. Aqui nós temos um exemplo do algoritmo de força bruta. E considerando que a palavra P seria AAB e a palavra T seria ACAABC. Então, na primeira iteração do algoritmo, nós verificaríamos que o iterador está no começo, os dois iteradores. Então, verificamos os primeiros caracteres, verificamos se é igual. Então, nós incrementamos o valor do iterador de P, mas somente deslocamos um espaço do iterador de T. Ou seja, vamos fazer essa comparação aqui agora. Verificamos que não é igual, então o iterador de P volta para o começo, que seria o espaço 0. E o iterador de T, que estaria aqui pelo princípio, ele é incrementado em uma vez, então ele passa para esse espaço aqui. E fazemos de novo a verificação. Então aqui mostraria a segunda iteração. Verificamos se não é igual, então fazemos o mesmo passo. O iterador volta para o começo da string P, o iterador de P volta para o começo, e o iterador de T ganha uma posição, o que ocorre aqui. Então verificamos de novo, pela outra iteração verificamos de novo. Aqui vemos que é igual, então o iterador de P incrementa 1 e o iterador de T é deslocado. Então verificamos de novo, vemos que é igual, ocorre a mesma coisa da iteração, dessa iteração passada. Aqui, aí verificamos de novo que é igual. Como aqui nós vemos que ao final da string P, então, a ocorrência da palavra P nessa palavra T, pelo fato de aqui ser AAB e aqui também ser AAB. Então, verificamos que ocorre. Vamos ver se ocorre mais para frente também, né? Porque teria como ver se há outra ocorrência. Então, o iterador volta para o começo de P e o iterador de T ganha 1 mais 1. Aqui vemos que é igual, mas aqui vemos que não é igual. Aqui seria o fim do algoritmo. Por quê? Porque nós verificamos que aqui essa subcadeia aqui, BC,
é menor que a cadeia de P, que seria essa cadeia aqui toda de 3 espaços, e essa cadeia seria 2. Então, seria meio que impossível que ocorresse a ocorrência dessa cadeia P nessa subcadeia de T. O algoritmo de Rabin-Karp é um algoritmo que não compara diretamente os caracteres da palavra P com o texto T. Isso porque a palavra P e as substrings de T de tamanho M, que é igual ao tamanho da palavra P, né? Elas vão ser representadas por um valor de hash, né? E aí as comparações vão se dar por meio da igualdade ou não dos valores de hash, tá? Também é importante ressaltar que não é necessário recalcular do zero o valor de hash de cada uma dessas substrings de T. Basta que a gente calcule do zero a hash da primeira substring de T, e depois a gente pode calcular os outros valores de hash das próximas substrings utilizando a hash da substring anterior, tá? Se todas as substrings de T possuírem valores de hash diferentes do valor de hash de P, então P não é uma subcadeia de T. Se existir uma ou mais substrings de T que possuam seu valor de hash igual ao valor de hash de P, então a gente tem que fazer uma comparação entre cada um desses caracteres das strings de análise, tá? Sequencialmente, um a um. Após essa comparação, se todos os caracteres forem iguais, então encontramos uma ocorrência de P em T. Caso contrário, P não é uma subcadeia de T. Como vimos anteriormente que é possível que tenhamos valores de hash iguais para substrings de análise diferentes, precisamos calcular esses valores de hash com uma boa função de hash, tá? Para evitar esses spurious hits, ok? E uma boa função de hash para evitar essas colisões, né? Para evitar comparações desnecessárias, né? Um a um dos caracteres, podemos utilizar a função de hash Rabin Fingerprint, tá? E essa função de hash, ele utiliza uma base igual ao número primo 101 e códigos ASCII para representar os caracteres das strings, ok? Aqui temos um exemplo do cálculo de hash para a string P APA de tamanho M, tá? Utilizando a função de hash Rabin Fingerprint, que é dado por essa equação aqui, tá? Basta substituir os valores de P0, P1, P2, correspondente aos seus códigos de ASCII, tá? A 65, P 80 e A 65, tá? Aí você multiplica pela base elevada a expoentes, e aí você vai obter o valor da hash de P, que é 671.210. Aqui temos um código, né, em C, que representa o algoritmo que eu acabei de explicar para vocês como funciona, tá? E agora vamos fazer a análise de complexidade de tempo e a complexidade de espaço. Para a análise de complexidade de tempo total, devemos considerar a complexidade de tempo do pré-processamento da palavra P e também a complexidade de tempo do matching, tá? A complexidade de tempo do pré-processamento, tanto no caso esperado quanto no pior caso, é de θ de m. Isso porque é necessário calcular o valor de hash da palavra P, e para isso é necessário passar por cada caractere de P para ter esse valor de hash calculado, tá? Agora, já na fase de matching, né, a gente vai ter uma diferença entre o caso esperado e o pior caso. No caso esperado, vamos ter uma complexidade no matching de O de M mais N. Isso porque, no caso esperado, a gente espera que não tenhamos tantos spurious hits assim. Então, a gente não teria, nesse caso, comparações sequenciais de caracteres desnecessários, tá? Para a complexidade de tempo de pior caso no matching, a gente vai ter a mesma complexidade de tempo que o força bruta, que é igual a O de M vezes N. Por quê? Nesse pior caso, a gente teria muitos spurious hits, tá? E então isso afeta na complexidade de tempo, porque como você vai ter vários valores de hash sendo iguais ao valor de hash de P, então você vai ter que fazer várias comparações sequenciais entre os caracteres. Então, acabaria sendo equivalente à complexidade de tempo do força bruta, tá? Mesmo que eles tenham uma mesma complexidade no matching, o Rabin-Karp ainda é muito melhor na prática, tá? E agora, em relação à complexidade de espaço, né?
A etapa de pré-processamento pode ser feita em espaço constante O de 1, porque ele só vai guardar o valor de hash, assim como os valores de hash das substrings de T, que vão ter um espaço constante O de 1, tá? E aí, a complexidade de espaço do algoritmo de Rabin-Karp seria apenas dada por O de m mais n, que é o espaço que armazena as strings T e P, que tem os tamanhos igual a m mais n. Agora vamos ver um exemplo do algoritmo de Rabin-Karp considerando o texto T, o texto P, base 3 e a seguinte codificação para as letras: A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4 e E igual a 5. Primeiro passo é calcular o valor de hash de P. Como B tem código 2, vai ser 2 vezes 3, que é a base, elevado ao quadrado, mais 5, que é o E, vezes 3 elevado a 1, mais 4 vezes 3 elevado a 0. E aí obtemos a hash de P, que é igual a 37. O segundo passo é selecionar a primeira substring de T, de tamanho igual a 3, tá? E depois calcular sua hash. Vamos selecionar essa substring aqui, tá? A primeira substring, ABE. Calculando a sua hash, obtemos que a hash de ABE é igual a 20. Como 20 é diferente de 37, que é a hash de P, então BED não é igual a ABE. Agora a gente vai selecionar a próxima substring de T, também com o mesmo tamanho de 3, tá? E vamos calcular essa hash, mas calculando essa hash de acordo com a hash calculada anteriormente do ABE, tá? Como a hash do ABE era 20, vamos utilizar esse 20 no cálculo. Basta retirar a parte correspondente ao A, né, que é 1 vezes 3 elevado ao quadrado, tá? E a gente vai bater 11. A gente vai ter que multiplicar esse número 11 pela base, que é 3, tá? Não tá aqui, mas a base é 3, que aí ficaria igual a 33. E aí a gente vai somar com o novo caractere que foi adicionado, que é o D, tá? Então, ficaria 33 mais 4, que é igual a 37. Nesse caso, a gente obteve que 37 é igual a 37. E então, isso não quer dizer que as strings de análise são iguais, tá? Porque ainda temos que verificar um a um esses caracteres se realmente são iguais ou não. Então, a gente vai fazer a comparação sequencialmente, né? Um a um, tá? Como não teve nenhuma diferença entre esses caracteres, né? Então, P é uma subcadeia de T que está localizada na posição 2 da string T, tá? E agora, o quarto passo, né, que é a última substring possível aqui agora, de tamanho 3, é o EDA. E aí a gente vai calcular a hash, utilizando a hash calculada anteriormente, que era BED, que é igual a 37. Aí a gente vai fazer 37 menos a parte de B, né, que é 2 vezes 3 elevado ao quadrado, tá? E aí vamos obter 19, vamos multiplicar 19 pela base, que é 3, e aí a gente vai somar com o novo caractere adicionado nessa substring, que é o A, que equivale a 1 vezes 3 elevado a 0. E a hash de EDA seria 58. Como 58 é diferente de 37, então BED não é igual a EDA. E é isso sobre o algoritmo de Rabin-Karp. Agora veremos como funciona o algoritmo de Knuth-Morse-Pratt, ou também conhecido como KMP. Esse é o algoritmo de busca de palavra mais eficiente que nós vimos até o momento. E isso se dá por conta de um pré-processamento feito antes da busca pela palavra. O pré-processamento da palavra P constrói um vetor de inteiros chamado LPS do mesmo tamanho da palavra P. Cada posição do vetor LPS guarda o tamanho do maior prefixo próprio, que também é um sufixo. Considerando a palavra ABC, os prefixos próprios são apenas A e AB. Nesse caso, não contaremos ABC como um prefixo da palavra, ou seja, a palavra inteira. Cada posição I do vetor LPS guarda o tamanho do maior prefixo próprio, que também é um sufixo, da subpalavra P de 0 até I. Esse pré-processamento se dá da seguinte forma: utilizaremos uma variável chamada len para ajudar na procura do tamanho do maior prefixo próprio, que também é um sufixo, da subpalavra P de 0 até I. Se P de I e P de len são iguais, então incrementamos len e colocamos esse valor em LPS de I, ficando LPS de I igual a len, além de incrementar o valor de I.
Se P de I e P de len são diferentes e len não é zero, atualizamos o len para o valor de LPS de len menos 1 e comparamos se P de I é igual a P de len novamente. Se P de I e P de len são diferentes e len é zero, temos que LPS de I é igual a zero e incrementamos o I. Esse processo ocorre até completarmos todo o vetor LPS. Aqui nós podemos ver um algoritmo em C do pré-processamento da palavra P. Depois do pré-processamento, entramos na fase de matching. O matching começa comparando P de J e T de I, com J igual a 0 e I igual a 0, sendo J o iterador de P e I o iterador de T. P de 0 até J menos 1 são iguais a T de I menos J até I menos 1. Também sabemos que LPS de J menos 1 está contando os caracteres de P de 0 até J menos 1, que são tanto prefixos próprios quanto sufixos. O vetor LPS nos ajuda a saber qual desses caracteres serão iguais. Se P de J e T de I forem iguais, incrementamos I e J. Se J é igual a M, então a palavra P foi encontrada e J recebe o valor de LPS de J menos 1. Se P de J e T de I forem diferentes e J for maior que 0, então J recebe o valor de LPS de J menos 1. Se P de J e T de I forem diferentes e J for igual a 0, incrementamos I. E aqui nós temos o seguinte exemplo. O primeiro passo é fazer o pré-processamento de P para encontrar o vetor LPS. O tamanho de T é 12 e será representado pela variável n, enquanto que P tem tamanho 6 e esse tamanho será representado pela variável m. No algoritmo de pré-processamento, a primeira posição de LPS sempre será 0, e I começará sempre como 1. Nesse caso, como A é diferente de B, I é menor que M e len é igual a 0, então LPS de I é igual a 0 e o I será incrementado. Nesse caso, como A é diferente de C, I é menor que M e len é igual a 0, então LPS na posição I recebe 0 e o I é incrementado. Agora, como os caracteres são iguais e I é menor que M, len será incrementado, LPS na posição I já receberá esse len incrementado e no final também incrementaremos o I. Novamente, como os caracteres são iguais e I é menor que M, len será incrementado, LPS de I vai receber esse len incrementado e incrementaremos o I mais uma vez. Agora, como acontece uma diferença novamente com I menor que M e len diferente de 0, len vai receber o valor que está em len menos 1 de LPS, que no caso é 0. Como A é diferente de Y, I é menor que M e len é igual a 0, então LPS na posição I recebe 0 e o I incrementado. Com isso temos o vetor LPS completo. Aqui temos alguns outros exemplos de processamento de palavras P. E agora finalmente chegamos na parte de procurar P em T. Nessa parte, I e J começarão como 0, N vai representar o tamanho de T e M representa o tamanho de P. Como T de 0 e P de 0 são iguais, I e J são incrementados. Novamente, como é encontrada uma igualdade em T de 1 e P de 1, I e J são incrementados novamente. Aqui, como os caracteres são diferentes e J é maior que 0, J vai receber a posição J menos 1 do vetor LPS. Como T de 2 e P de 0 são diferentes e J é igual a 0, apenas o I é incrementado. Como T de 3 e P de 0 são iguais, I e J são incrementados. Novamente encontrando caracteres iguais em T de 4 e P de 1, I e J são incrementados. Outra igualdade em T de 5 e P de 2, I e J incrementados. Igualdade em T de 6 e P de 3, I e J incrementados. Igualdade em T de 7 e P de 4, I e J são incrementados. Como T de 8 e P de 5 são diferentes e J é maior que 0, J vai receber a posição J menos 1 do vetor LPS. Como T de 8 e P de 2 são iguais, I e J incrementados. T de 9 e P de 3 iguais, I e J incrementados. T de 10 e P de 4 iguais, incrementamos I e J novamente. Na última comparação, como T de 11 e P de 5 são iguais, I e J são incrementados mais uma vez. A busca achou a palavra P em T, na posição I menos J, que no caso é 6.
Depois disso, J recebe o valor da posição J-1 de LPS, que no caso é zero. Como o I atingiu o tamanho de T, o algoritmo é encerrado. Aqui vemos a complexidade de tempo e espaço do algoritmo de KMP, com a complexidade de tempo sendo θ de m mais θ de n, e a complexidade de espaço sendo O de m mais O de m mais n. Bom, a complexidade de computação do problema, busca de palavras, pertence à classe P, porque ele pode ser resolvido em um tempo polinomial. E, no fim, na hora da conclusão, chegamos que a busca de palavras é um problema muito comum em diversos problemas reais de várias áreas. Os algoritmos de Stigmet podem ser utilizados em diversas aplicações, diversos problemas da vida, pode ser da vida real, ou problemas matemáticos, ou até mesmo problemas da ciência, como o DNA. E dentro desses algoritmos a gente viu que o KMP é o mais eficiente. E essa foi a bibliografia que a gente usou. E é isso, nosso trabalho foi esse. Muito obrigado.